mas vou repetir parte do que eu disse. O governo do estado se meteu nos 2 jogos, do Atlético contra o Flamengo e agora do Cruzeiro, e se deu mal. Porque ele não cumpriu o que ele prometeu contra o Flamengo e hoje se meteu de novo. É o grande responsável, a pessoa do seu vice-governador, Matheus Simões, que é o grande responsável por tudo isso que está acontecendo. Então o Cruzeiro está sendo prejudicado pelo papel do governo do estado de Minas Gerais. A falência múltipla dos órgãos envolvidos no jogo. Está aí, ó, exposta, colocada a todo mundo. Porque se não tivesse mexido em nada, a polícia não garantiu. Mas por que foi, inclusive, se posicionar hoje de manhã? Vocês sabem, todo mundo sabe, todos os órgãos envolvidos sabem que não tem tempo para o operacional para um jogo de futebol 7 da manhã do dia do jogo. Todo mundo sabe. Então, não, vamos posicionar hoje de manhã, tá tudo errado. A polícia, todas as vezes, falei aqui, ó, todas as vezes que entrevistei o Coronel Tran, ele disse, nós garantimos, inclusive, clássico com 2 torcidas. Nós garantimos segurança. Então agora não adianta falar amando de alguém. Não, pensando bem não, tá tudo errado. O governo do estado é o grande culpado por isso que está acontecendo com o Cruzeiro. O Cruzeiro está sendo punido e o Palmeiras também, de certa forma. Então ontem eu dei um cacete na CBF, mas hoje eu preciso retirar. Ela é coparticipante, ela erra muito. É uma delícia bater CBF, Conmebol, federações, é uma delícia. Mas nesse caso é o governo do estado. O Cruzeiro está sendo Mas é o governo ou é a polícia, visivelmente, hein? É o governo ou é a polícia? Eu sei que não, está no guarda-chuva. A polícia é um produto do governo. Eu sei que a polícia está no guarda-chuva do governo. Não, a polícia é submetida às ordens do governo. Então nós podemos dizer que o governo e a polícia se borraram para esse jogo. Cara, a questão é a seguinte, a polícia na prática, eu acabei de dizer aqui, em várias entrevistas que fiz com o Coronel Tran, várias, ele me garantiu que até clássico com 2 torcidas, eles garantem a segurança. A ordem parte de cima. Então a ordem partiu de cima. Essa amarelada de todos os órgãos, por isso que eu falei, a falência múltipla dos órgãos envolvidos, ela se deu porque partiu lá de cima do governo. Então, o senhor Matheus Simões se meteu nessa história, prometeu que não pôde cumprir no jogo do Atlético contra o Flamengo e agora se meteu de novo e deu no que deu para esse jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro está sendo muito prejudicado e punido por algo. Aliás, que algo? O Cruzeiro fez o quê para ser punido? O Cruzeiro fez o quê? Nós estamos falando de um estádio que recebeu o clássico com 2 torcidas por décadas, de um estádio, o Valu lembrou aqui muito bem, que recebeu uma decisão de Supercopa de Palmeiras e São Paulo, 2 arquirrivais aqui nessa cidade. Mineirão a polícia dividido. garantiu segurança. Eles estiveram aqui. Torcida organizada, torcida comum, lotaram bares, hotéis, a cidade virou. E aí? Teve uma pedrada no ônibus, não sei, no ônibus do São Paulo, acho que teve uma pedrada, não me lembro. Teve uma pedrada. Os incidentes vão acontecer. Daí agora, nós aqui do estado de Minas Gerais. E aí, quando eu fazia o Brasil Gente, aí eu tinha que falar isso quase todos os dias, né? De termos uma polícia altamente preparada, mas ela é submetida às ordens que vêm de cima. E é óbvio que isso partiu lá de cima para baixo. Valu, eu sinceramente me sinto uma figura envergonhada me deparando com essa situação aí. Boa tarde para você, HG, para os nossos amigos, telespectadores. Mas assim, dizer o quê, né? Acho que o ideal, talvez, na cabeça de algumas pessoas aqui dentro de Belo Horizonte é que o Cruzeiro, de preferência, mande seus jogos a partir do ano que vem fora do estado. Acho que seria o ideal para não atrapalhar, né? Para não mobilizar nenhum tipo de serviço no entorno dos jogos do Cruzeiro. Eu só tinha uma dúvida que foi respondida agora há pouco com mais uma nota do Cruzeiro, do porquê que o Cruzeiro não havia ido até o STJD, mas a nota está falando que o Cruzeiro, entre outras instâncias, além do governo do estado, além da CBF, além da Federação Mineira, também foi ao STJD. Então, assim, pelo menos nesse caso, entendo que o Cruzeiro foi dentro da esfera esportiva e além dela, até onde poderia ir. E é isso, Cruzeiro, esse episódio tem que ficar marcado. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro não pode se esquecer de tudo que está se envolvendo e principalmente as pessoas que estão dentro do Cruzeiro, né? Me causa até uma certa dose de humor quando o Cruzeiro também vai à Federação Mineira pleitear algo, né? A Federação Mineira que em 2022
se o torcedor fizer uma rápida, se recapitular um pouquinho, vai lembrar dos horários, né, que a Federação Mineira colocou os jogos do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro. Então, é isso, que o Cruzeiro se lembre de todos os envolvidos e que lá dentro do Cruzeiro entendam que fazer política e fazer a diplomacia é muito bom, mas quando vem na direção contrária. O Cruzeiro é diplomata da porta da Toca da Raposa 2 para fora. E isso não acontece. Eu não estou falando de benefícios, tá, pessoal? Eu estou falando de reciprocidade na diplomacia. HG. Pois não, Brunão? Boa tarde, pessoal. Eu acho interessante porque a CBF fala, porque não pode, porque é injusto. Só que a gente tem que lembrar que o Cruzeiro, quando teve aquela confusão lá no Paraná, na Vila Capanema, a torcida do Cruzeiro foi proibida de ir em jogos como visitante no campeonato seguinte. Então, quem cometeu a atrocidade, quem fez a emboscada, foi a torcida do Palmeiras. Ah, mas é o Palmeiras. Como a HG disse aqui ontem, a Leila não sai da sede da CBF. Então, por que não pode tirar a torcida do Palmeiras do estádio? Tudo bem, não são todos os torcedores. São os organizados. E a gente sabe, gente, que quem viaja enormes distâncias para acompanhar os times são as torcidas organizadas. Então, o Cruzeiro tem que se posicionar com mais veemência, porque quando é com o Cruzeiro, eles tiram a torcida do Cruzeiro e joga de portão fechado. Agora com o Palmeiras, não, a torcida do Palmeiras não pode, então não pode ninguém. Então o Cruzeiro tem que parar com isso e se posicionar de uma forma mais dura, porque senão ele vai continuar sendo prejudicado. Olha, Everton, boa tarde para você, para a família Bandeirante, todos os nossos amigos aqui. Tem uma coisa que eu falo desde que eu cheguei aqui em Minas, um sentimento que eu tenho é a falta de representação que tanto o Cruzeiro quanto o Galo tem junto à CBF. E essa representação é necessária, porque se você não tiver, só você não vai ter. E vai ser sempre no seu. E eu sinto muito isso por aqui. Muita gente fala que aqui em Minas tem o alimento de nós contra eles. Eu, vivendo Minas Gerais hoje, eu vejo que são eles contra nós. De verdade. Eu entendo o seu ponto. Hoje teve uma coletiva da PM em que a PM falou que passou para a CBF desde o início, que teria as condições. E aí, para mim, é ficar numa de quem tá falando a verdade. E entre a Polícia de Minas e a CBF, desculpa, eu tô do lado da polícia, eu não vou estar do lado da CBF. Não votar de quem Na vai... questão de lado, você está só invertendo as ordens. O Cruzeiro começou a ser prejudicado, você pode ter a leitura que você quiser, mas você está só invertendo. O Cruzeiro começou a ser prejudicado de Belo Horizonte para o Rio e depois do Rio para Belo Horizonte. Começou aqui. Porque a CBF recebe um ofício emitido pelo Ministério Público de Minas Gerais e pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Você pode ter a leitura que você quiser. Eu vou com você. Você falou o contrário. Não, eu vou com o valor. O Ministério Público de São Paulo, em 2019, enviou um ofício à CBF pedindo que o Flamengo não enfrentasse os times da capital em jogos lá com torcida. Palmeiras e Flamengo, primeiro turno do Brasileirão de 2019, torcida dividida. Torcida do Palmeiras e do Flamengo no Maracanã. No segundo turno, apenas torcedores do Palmeiras. Então, seguindo o valor, o Ministério Público de São Paulo, paralelo com o Ministério Público... Seguindo o valor, seguindo o acontecimento não, seguindo o que você falou, seguindo o que você falou. Não, é porque é o fato. Sim, é só isso, é o fato. Não, eu tô com você, Valor, não tô contra você. O Ministério... Você pode estar contra. Gosta de você, Não, eu sei, mas tá tudo bem. O Ministério Público de Minas fez o que o Ministério Público de São Paulo fez em 19. Em 19 a CBF abaixou a cabeça e o Palmeiras jogou sem o Flamengo lá. Tendo jogado no primeiro turno, o Palmeiras no Rio. Hoje, o Ministério Público de Minas faz rigorosamente o mesmo movimento que o Ministério Público de São Paulo fez e a CBF, ao invés de abaixar a cabeça, manda o Cruzeiro jogar sem torcida. Então o problema é a camisa. O problema é o DDD. O problema é que não é um time de São Paulo pedindo. É um time de Minas Gerais. É isso. A responsável é a CBF, que assina embaixo tudo que a senhora Leila Pereira quer. Não é não. Também é isso. Não é não. Porque se fosse o contrário, a gente ia jogar sem torcida lá. Também Essa é a verdade. Não é só isso, não. Não tem que inverter as coisas, não. Você tá deixando a coisa mais simples. O responsável por essa trozoba é o governo do Estado de Minas Gerais. Discordo. É o governo do Estado de Minas Gerais. Não tem outro. A ordem vem de cima para baixo. A polícia é submetida ao que vem lá do governo. Então, pera lá. E ontem eu fiz contato com 2 promotores. O primeiro, muito cortês, generoso, me falou, olha, eu preciso que você ligue pro fulano de tal. Me deu o segundo telefone. Eu fiz contato com o cara. O cara cagou, o promotor que eu fiz contato, ele cagou pra minha pergunta. Eu só queria um esclarecimento, cara. Virava, não emitimos, não sei o quê. Isso eu tô cansado de saber, irmão. Então aí depois eu falei, ok, obrigado, eu já fico pistola, porque esses caras também tem uns aí que se acham com o rei na barriga, sabe? E ninguém explica nada, e um jogo de empurra do cacete, uma hora um fala uma coisa, outra hora o outro fala uma outra coisa, o Cruzeiro ficou no meio de tudo isso, calado, e só se posicionou agora há pouco por causa da pressão que está acontecendo, principalmente na mídia e nas redes sociais. Senão também estaria tranquilo, porque a impressão que eu tive
e falei agora com o Eduardo aqui, é que o Cruzeiro estava muito à vontade. Porque o Cruzeiro com os desfalques vai pegar um time que está brigando ainda pelo título, que é muito melhor, que é favorito a ganhar esse jogo. Não estou dizendo que vai, mas que é favorito. Então parece que o Cruzeiro estava muito à vontade. Mas pelo menos se a gente perder, não vai ter ninguém ali mandando ninguém plantar bambu, sabe, depois do jogo. E aí agora, não, estamos incômodos. Então tudo bem, mas isso que o Prê falou aqui agora, eu falei aqui ontem, sobre a importância da representatividade junto aos órgãos, e não é só envolvidos diretamente com o futebol, não, a todos, tem que ter. Ai, você está querendo que tenha um lobista? Eu estou falando de representação, de representatividade. O Pedro é dono do Cruzeiro, é um multibilionário. Esse cara, ou ele ou alguém dele, precisa chegar e se impor. E a mesma coisa vale para o Atlético, porque aqui nós estamos diante de uns caras que só olham para o futebol. O que acontece fora do futebol, eles desconsideram. E o trabalho feito nos bastidores tem muita importância. Tem muita importância. Isso que o Bruno falou aqui, a Leila não sai da sede da CBF. Ah, o Palmeiras é favorecido porque o árbitro rouba. Não estou dizendo isso. Mas ela se impõe. Impõe pressão. Ela impõe se pressão, impõe. E nós aqui, lamentavelmente, não temos ninguém que faz isso. Nem pelo Atlético e muito menos pelo Cruzeiro. Lamentavelmente. E você falou da questão do governo do Estado, né? E, gente, tudo isso foi muito estranho. Primeiro, os posicionamentos saindo meia-noite, 10h30 da noite, tudo de noite, nada no horário comercial. A AGE, junto com a promotoria, cometeu um erro básico. Terceiro período do curso de Direito, quando começa a estudar processo, você estuda competência. Gente, me desculpa, mas é difícil acreditar que o advogado-geral do Estado, que litiga todos os dias os processos do Estado de Minas Gerais, são todos nas varas da Fazenda Pública e autarquias. É difícil acreditar que ele errou assim, me enganei, marquei errado no PJE. Ele faz isso todo dia, gente. A lei orgânica, a lei de organização judiciária de Minas Gerais, ela define que os processos em que o Estado intervém como autor ou como réu são julgados nas comarcas que tem pelas varas da Fazenda Pública. E eles foram distribuir uma ação que o Estado era parte na Justiça Comum, na vara civil. Então, que inclusive se posicionou como incompetente para julgar o cara. Sim, declarou incompetência, porque ela realmente não tem a competência. A competência é das varas de Fazenda Pública. E assim, é um erro muito básico, gente. Não, digamos assim, eles são o alto escalão da advocacia. Eles são concursados, ganham altos salários, trabalham bastante. E isso é básico, isso eles tinham que saber, eles têm que saber. A competência para julgar os processos do Estado é da vara de Fazenda Pública. E aí vai para a juíza. A juíza tirou dela e falou, não, eu sou incompetente. Pelo Código de Processo Civil, o juiz incompetente, ele pode decidir questões urgentes. E a decisão dele, ainda que ele seja absolutamente muita gente incompetente, no caso. Ela vale até que o juiz competente se manifeste de novo. Ou para validar aquela decisão, ou para revogar. Ela podia ter virado e falado, não, eu vou deferir essa liminar. Remeteu para o juízo competente da vara da Fazenda Pública. Chegou lá, 10h30 da noite, porque eu fiquei ontem acompanhando, fiquei dando F5 no PJE. 10h30 da noite saiu a decisão. Ele falou, olha, estou negando a liminar. Por quê? Porque, pelo conjunto probatório aqui, não tem a probabilidade de que esse pedido seja correto. E por quê? Vai descumprir a Lei Geral do Esporte, porque não vai ter o prazo legal para comercialização dos ingressos. Então, por isso, eu estou negando a liminar, a gente vai debater o mérito do processo lá para frente. Então, o timing, o ajuizamento da ação civil pública muito em cima, o conjunto probatório da ação civil pública, eu tive acesso aos autos fraco, o acervo probatório fraco. Tudo isso leva a crer que o Estado, em seus entes, polícia, Advocacia Geral do Estado, Ministério Público, o vice-governador do Estado, queriam era realmente que o estádio fosse fechado para o público amanhã. Só rapidamente aqui, pegando uma carona no que você está dizendo, ou seja, o Estado, a Justiça do Estado se ocupou de se meter onde não deveria.
num momento como esse. Recentemente eu tive um problema que eu queria levar para a justiça. Aí, conversando com o Cássio da KTO, que é o CEO da KTO no Brasil, ele me disse assim: Everton, não vai não. A justiça vai se ocupar de resolver um problema para você que você pode resolver com um telefonema. Então, sabe, não entrega, tem tanta coisa importante, cara, para a justiça resolver, de fundamental importância, tem tanta gente morrendo aí precisando de um medicamento, aguardando o posicionamento da justiça. Você vai lá por causa de um negócio desse tamanho, não vai não. Aí eu falei, pensando bem, eu não vou não. Você vai falar daqui a pouco, mas antes eu vou falar de uma coisa.